paz e graça, amados irmãos em Cristo. Olha, no dia de hoje queríamos partilhar o Evangelho do Reino de Deus com o tema Eis o Homem. Evangelho segundo escreveu São João, no seu capítulo 19, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus saiu, trazendo coroa de espinhos e manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem, eis o homem, eis o homem, eis o homem. Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, pedimos que venha o teu reino, em nome do teu Filho Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, venha o teu reino, seja feito o teu querer, permita que o teu reino avance, leva mentes a cativa. Senhor, traga convicção por meio do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Salva os perdidos, resgate os desviados, edifica os salvos. Coloco tudo a teus cuidados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, João capítulo 19, no seu versículo 3, encontramos o relato histórico sobre a prisão de Cristo, a crucificação, o processo crucifixo de Jesus, diante do tribunal de Pôncio Pilatos. Então, estavam numa sedição entre Barrabás e Jesus Cristo, quem poderia ser livre, segundo o contexto cultural da época, não é? E o povo dizia: liberta Barrabás e prenda Jesus Cristo. Então, neste contexto, não é? Nesta realidade, nessa intenção original do autor de contar esse histórico que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, a realidade que nós temos é que Jesus foi preso, não o prenderam lá no Getsemane, e juntamente com os 11 estava com Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tadeu e Orfeu, e Judas, irmão de Tiago, e etc. Outros discípulos, não é? E Jesus foi preso. E o interessante que nós achamos aqui é que o Pôncio Pilatos vai dizendo, não é? Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinho, essa coroa de vergonha que colocaram sobre ele, a coroa de espinho e o manto de púrpura, não é? O pano, né, de púrpura que estava sobre ele vestido. Então Pilatos disse: eis o homem. Essa passagem achei muito interessante partilhar com os irmãos. Eis o homem, eis o homem. Que ênfase quer dizer, ou que contexto quer nos transmitir com isso, não é? Eis o homem, não é? Eis o homem. Então, Jesus, quando fala sobre isso, eis o homem, não é? Está a indicar o Salmos de número 122. Vamos ler assim. Salmos de número 22, vamos ver assim. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Salmo de número Salmo de número 22, no versículo 5. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou vermes e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Esse salmo de número 23 é um salmo alusivo na proclamação da vinda do Rei, que é o Rei Jesus Cristo. Então, quando o Novo Testamento, por meio de Mateus, Marcos, Lucas, proclamam dizendo: arrependei-vos do pecado, porque é chegado o reino de Deus. Está a dizer, porque é chegado o Rei, porque o Rei está a vir. Esse Rei é o Rei Jesus Cristo, aquele que veio para morrer pelo pecado de toda a humanidade. Então, pela vida de Jesus, pela morte de Cristo e ressurreição, é isso que definimos o Evangelho, a boa nova sobre a vida de Jesus Cristo. Que boa nova é essa? Jesus veio à terra para morrer pelo pecado de todo homem que respira, que vem neste mundo. Jesus é a luz, essa luz que alumia o homem que nasce, que vem ao mundo. E Jesus foi crucificado. Por monte de Gólgota batiam em Cristo.
cuspiam nele, rasgavam seu corpo por cada chibatada que davam para ele, por cada chicote que era enchicotado, que era batido por causa do teu pecado e do meu pecado. Jesus era castigado severamente, drasticamente, brutalmente, escrupulosamente. Era ensanguentado e carnes eram arrancadas sobre a sua pele, porque cada chicote que davam para ele rasgava a sua pele. Na ponta do chicote tinha osso, tinha chumbo, e o chicote rasgava o seu corpo. Mas a Bíblia fala que Jesus, em Mateus 26, que Jesus Cristo, quando olha para a multidão, as mulheres de Jerusalém começaram a chorar. Mas que mal fez esse homem? Mas que mal cometeu este homem? Mas que mal cometeu Jesus Cristo? E diz a palavra do Senhor que Jesus volta atrás e responde às mulheres: mulheres de Jerusalém, não chorai por mim, mas chorai por vocês mesmos e pelo vosso filho, pelo pecado dos vossos filhos e pelo vosso próprio pecado. Porque eu vim para salvar aquilo que se havia perdido no Éden. A vida com Deus, a relação com Deus, a coinonia com Deus, a comunhão com Deus. Intrinsecamente, o homem vive na dependência total de Deus. Então Jesus foi, caiu primeira vez, diz a palavra em Mateus 26, mas ele levantou, caiu segunda vez, Jesus Cristo levantou, caiu terceira vez, levantou, por amor a nós. Levou a cruz tão pesada, ver um homem para tentar ajudar Simão, o Cirineu, tentou ajudar a Cristo, mas não conseguiu. Jesus foi até a cruz, foi batido, cuspido. Na cruz ele clamava: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele clamava. E havia os zombadores, uma à esquerda, uma à direita. Conta-nos a Bíblia, relata-nos as Escrituras Sagradas em Mateus 26, que tinha uma à direita e uma à esquerda que zombava. Não é esse o rei dos judeus, não é ele que salvava. Por que não desce da cruz e salva-te a ti mesmo? E os homens jogavam sorte na sua veste, rasgavam, jogavam sorte, lançavam sorte sobre a sua veste. Pediam, colocaram-lhe absinto sobre a sua língua, vinagre sobre a sua língua, colocando sobre Jesus Cristo. Mas ele assim declamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amado, o que nós precisamos nos nossos encontros aqui em casa, nos nossos encontros fora de casa, no nosso lar aqui, o que precisamos. Falo para ti com minha esposa Rita, falo para o irmão Lílio, falo para toda a gente que está aqui reunido conosco. O que precisamos é do perdão de Deus, é do perdão de Cristo, pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado que nós abandonamos e aceitamos o Evangelho. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos do perdão de Deus por um pensamento na consciência que nos compromete ao Evangelho, por um olhar impuro que não testifica a pureza do Evangelho, por um abrir a mão ao irmão e lhe dar um abraço, dizer que eu estou contigo, irmão, eu estou contigo, minha irmã. Falaste mal de mim, mas eu sei que você não é digno do meu amor, mas eu te amo, mesmo você me odiando. Eu oro por ti, eu intercedo por ti, mesmo você me perseguindo. Essa é a mentalidade do reino de Deus. E Jesus espelha sobre o perdão. O maior exemplo de perdão é lá na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nos perdoou, esqueceu, abandonou as feridas, as dores, as frustrações, os aborrecimentos, mas deu a sua vida nos perdoar. A pergunta é: se Deus perdoa os teus pecados, por que você não pode perdoar teu irmão? Se Deus perdoa os nossos pecados, por que nós não podemos abrir a mão e perdoar nossos irmãos? Abrir a mão e perdoar nosso próximo, nosso colega, nossa colega, nosso irmão, nosso vizinho, alguém que nos agradou. Porque essa é a mentalidade do reino de Deus. Essa é a mentalidade de quem está no Espírito.
de quem vive no Espírito, de quem anda no Espírito. Essa é a mentalidade do ressurreto. O ressurreto vive a justiça, a santidade, a pureza, diferente do velho homem, da velha mulher, da velha jovem, do velho jovem carnal, perdido. Então Jesus nos ensina um exemplo. E quando ele fala que eis o homem, no Salmo de número 22, o seu versículo 10 diz assim: a ti entregarei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Jesus a recitar esses salmos. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima. Pai, perdoa-lhes. Eloi, 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 lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Salmos de número 22, versículo 11 fala: não distancies-te de mim, ó Pai, porque a tribulação está próxima. Não há quem me ajude. 12. Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Touros contra mim abrem a boca como leões que ruge e despedaça. Derramei-me água e todos os meus ossos se desconjuntaram com o coração. Meu coração fez-se com serra. Derreteu-me dentro de mim, secou seu vigor como um caco de barro. O que Cristo quer retratar aqui em Salmo 22, com a expressão eis o homem, que Herodes fala, eis o homem. Aqui, as personagens de Salmos 22, Jesus fala aqui: os touros me cercaram. Depois diz que, como faz o leão. Então, touros e leão são personagens participativas que estão nesse círculo de mortificação de Cristo. Pilatos é animal. Caifás é animal. César é animal. Esses animais que cercaram a Cristo, o povo que rejeitou a palavra da vida, são animais. Cristo, eis o homem, o padrão verdadeiro de se viver. Então, quando Pilato aponta aqui, eis o homem, para indicar para a nossa vida, eis o homem, o verdadeiro homem, o padrão do verdadeiro homem para se viver, eis o homem. Cristo Jesus, eis o homem. Cristo, eis o homem. Para a salvação do pecado, eis o homem. O caminho, a verdade e a vida. Para a libertação da nossa vida, Cristo, eis o homem. Para libertar políticos endemoniados, para serem libertos pelo Evangelho de Cristo, eis o homem. Pilatos representava esses touros, esses cães que cercaram a Jesus. Eis o homem. Então, quem não tem Cristo é um animal. Quem não vive o padrão do verdadeiro homem é equiparado a não guardar o principado que Judas fala. É equiparado a não viver de acordo com o padrão de Deus. Então, eis o homem. Patrão que vive no pecado é animal. Irmão que vive no pecado é animal. A irmã que vive no pecado é animal. Precisa ser um verdadeiro homem, olhando para Cristo como critério de se viver, como modelo. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. As suas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque Cristo eis o homem. Pilatos diz em João 19, versículo 5, eis o homem. Está aqui o homem, está aqui o homem. O verdadeiro padrão de se viver na justiça, na pureza, na santidade. O verdadeiro padrão de largar a bajulação, de largar a fornicação, largar a prostituição, largar a mentira, largar a lascívia, largar o adultério, largar a fofoca, largar a mentira, largar todas as obras da carne e obras semelhantes a essas que não agradam a Deus. O verdadeiro padrão é Cristo Jesus. É Cristo o padrão de se viver.
Cristo é o padrão, irmãos. Cristo é o padrão. E nós temos que ver o padrão de Cristo Jesus. Deus abençoe.